De novo, fala, Deus é o meu sucesso. Olha para o seu irmãozinho, aponta para ele e fala assim, Deus, Ele é o teu sucesso. Amém? Você crê nisso? Aplauda bem forte ao nosso Deus aí. Aleluia. E a gente tem falado nesse mês que o nosso sucesso está em Deus. Quer ter resultados? Se volte para Deus. Quer que as coisas comecem a funcionar na sua vida, que você seja bem-sucedido? Comece a entender as orientações de Deus segundo a sua palavra. Para que o sucesso seja não um sucesso, não algo passageiro, mas algo que fica sustentável na sua vida. O sucesso vai permanecer na sua casa. Só isso, entende? O sucesso vai permanecer na sua casa. Você crê nisso? Ele vai permanecer na sua casa. Antes de eu ler a palavra de Deus em si, eu quero declarar algumas coisas interessantes a respeito do sucesso. 5 coisas interessantes, definições a respeito do sucesso. Semana passada eu dei 5, eu vou dar mais 5. Primeiro, sucesso é ter liberdade para dizer não. Sabia disso? Para você ter resultados na sua vida, muitas vezes você tem que aprender a dizer não. Não adianta ficar dizendo sim para tudo. Porque vai chegar uma hora que você vai dizer sim para aquilo que vai te atrapalhar. Ah, mas se eu dizer não, a pessoa vai ficar chateada, isso. Não. Aprenda a dizer não. Fala para o seu irmão, aprenda a dizer não. Amém, queridos? Às vezes nós temos que escolher algumas coisas. Às vezes você tem que dizer não para uma situação. Esse trabalho aqui veio, eu vou dizer não para esse, porque eu vou dizer sim para esse. Tem que ter escolha. Ah, não, mas não tem jeito, eu vou fazer. E aí eu fico insatisfeito, fico triste. E Deus não quer isso na sua vida. Diga amém, queridos. Fala comigo, sucesso é experimentar a abundância de Deus. Diga glória a Deus, queridos. Deus, a palavra de Deus fala assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância? Plenitude. Experimente o sucesso de Deus e você vai experimentar da plenitude em áreas da sua vida. E experimentar da plenitude de Deus é você entender que você sempre vai ter o suficiente que você necessita. Não é para esbanjar, é para entender que Deus te sustenta em toda e qualquer situação. Profissionalmente, relacionamento, saúde, em todas as áreas. Diga amém. Terceira coisa, sucesso é superar os medos. Fala comigo, sucesso é superar os meus medos. Irmão, meu querido, você quer avançar? Você precisa superar alguns medos dentro de você. Se eu não consigo superar medo, eu não vou me sentir realizado. Eu não vou me sentir satisfeito, porque o medo ainda controla o meu coração. E a palavra de Deus diz que o medo é tormento. Você não vai ser atormentado em nome de Jesus, amém, igrejas? Pelo contrário, você vai andar em segurança, Deus vai guardar o seu coração. Você crê nisso? Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Quarta coisa, guarda aí, ó. Sucesso é ter orgulho de ser quem você é. Você tem orgulho de ser quem você é? Ah, pastor, aí ficou difícil. Ah, não. Nós precisamos entender que aqueles que se empreendem em projetos, em planos, eles têm uma autoestima positiva a respeito deles mesmos. Então, o sucesso é ter orgulho de ser quem você é. Primeiro, fala para o seu irmão assim, quem você é? Fala para ele, se você está satisfeito com quem você é?
Ah, não, está me incomodando, tem situações. Então, meu querido, comece a trabalhar na sua identidade. Eu vou falar um pouco hoje a respeito disso. Comece a trabalhar na sua identidade para você ir caminhar ao seu sucesso. Para você entender que você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito para ser a imagem de Cristo. Experimentar esse sucesso de Deus na terra. Diga glória a Deus. E por último aqui de hoje, né? Quinto, sucesso é aprender com os erros. Fala assim, eu quero aprender com meus erros. Amém, queridos? Precisamos aprender com os nossos erros. Se você procurar os grandes empreendedores, empresários, né? Em todas as áreas. São pessoas que tiveram sucesso, você vai perguntar para ele, e aí, você errou alguma vez? Aí ele vai falar assim, várias vezes. Mas o erro, ou a dificuldade, não o prendeu. Não o impediu para que ele tentasse de novo. Então nós precisamos aprender com o que nós erramos. Aprenda. Né? Existe até aquela frase, né, que os inteligentes aprendem com os próprios erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, se você puder aprender com o erro dos outros, nossa, olha lá, ó, fiquei ligado, ó. Mas se você errar, aprenda com o seu erro. Fala para o seu irmão, aprenda com o seu erro. Amém? Quem entendeu, diga amém, queridos. Glória a Deus. Vou perguntar para vocês. Vocês acham, voltando para a palavra de Deus, vocês acham que o apóstolo Paulo, ele foi bem sucedido ou não? Quem acha que o apóstolo Paulo foi bem sucedido? Diga amém. Foi ou não foi? Foi bem sucedido? Você acha que ele foi bem sucedido? Diga amém. Se você tivesse na época dele, você seguia o apóstolo Paulo? Você ia onde ele ia? Aí doeu, né, pastor? O apóstolo Paulo passou o maior tempo aonde? Nas prisões. Ai, ai, ai. Você entende? Percebe isso? Nós falamos, nossa, o apóstolo Paulo, na palavra, na Bíblia, a gente fala, nossa, o apóstolo Paulo fez isso e tal, e ele fez grandes coisas mesmo. É interessante que a maioria do Novo Testamento está em cima das cartas paulinas. Ele mostra essa realização, esse sucesso. Agora, será que o sucesso dele veio que jeito? Olha só o que ele diz aqui. Vamos abrir lá em Filipenses 3:7. Deixa eu correr aqui, né, irmão? Porque o tempo hoje foi. Filipenses 3:7 e 8. Quem estava acostumado com o data show, vai ter que voltar aí para o seu, né, smartphone. Ou a Bíblia de papel mesmo. Quem achou, diga amém. Mas o que para mim era lucro, ele está falando, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para o poder ganhar a Cristo. Consegue entender? Olha só a mente do apóstolo Paulo, porque ele foi um sucesso, e foi mesmo, e teve realização, mas observa o que ele tinha em mente. Ele considerava o conhecimento de Cristo, a aliança que ele tinha com Cristo, superior a todas as coisas dessa terra. Ele olhava para as coisas dessa terra, materiais, do que for, e falava assim, isso tudo é esterco. Meu Deus, isso é forte. Na sua Bíblia deve estar outra palavra, né? Tá, escória. Tem uma outra versão ainda que está falando outra palavra. Mas
A gente olha assim, parece que é uma coisa bonita, mas é esterco, irmão. Para nada. Eu ia falar uma outra palavra aqui, mas não vou falar, mas já sabe o que é esterco, né, irmão? Então ele olha para as coisas da terra e fala assim, ó, isso aqui não é nada em relação à grandeza de Deus. Ele está falando assim, o meu sucesso, o meu sustento, a minha vida está em Deus. O pensamento dele é esse. Então, sucesso, para ele considera o conhecimento, a grandeza do conhecimento de Cristo muito maior. Mas olha só o que está escrito em 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Quem achou? 2 Coríntios 11, 23. Olha só o que diz. Ele está falando, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar dessa forma. E ele falou, eu ainda mais. Aí ele começa a falar, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos de compatriotas, de gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, a nudez. E aí o versículo 30. Versículo 30. Se devo gloriar-me, né? Que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Observe. O apóstolo Paulo mostrou toda a dificuldade dele. A jornada de dor dele. Para que ele pudesse ser um sucesso, ele mostra que o sucesso ele não está acompanhado apenas de coisas favoráveis. Só que na nossa cabeça, a gente imagina o sucesso somente as coisas favoráveis conosco. E não é assim. E ele começa a falar. Aí eu pergunto de novo para você: será que se você vivesse nesse tempo, você o acompanharia? Um cara que sempre estava sendo apanhando, passando fome. Mas esse cara é doido. Quero não, ué. Não vou na igreja desse rapaz, não. Você é doido. Só fica na prisão, passa fome, passa sede, não tem nem que vestir, passa frio, vai viajar, fica no meio do mar. Não aguento. Mas ele passou para que nós pudéssemos ter na palavra as suas experiências de dor. Ele passou para que você pudesse experimentar o sucesso de Deus na sua vida. Diga amém. Nós precisamos transformar o destino, o nosso destino, através das dores, das aflições. O sucesso, atenção, nós precisamos entender como é que funciona a aflição. Nós precisamos entender como é que funciona a dor. Quem me entende, diga amém. Então presta atenção como é que funciona a dor. Vamos dar um exemplo aqui. A fisioterapia. Uma pessoa que teve alguma lesão, por exemplo, na perna, no braço. Aí depois de um tempo, ele tem que fazer fisioterapia. Quando ele vai fazer fisioterapia, o que acontece quando ele começa a fazer fisioterapia? No primeiro dia ele já é curado, assim? Não.
No primeiro dia, ele sai de lá com mais dor que ele estava tendo. Porque para ser curado, ele tem que sentir o quê? Dor. Então observe, querido, que muitas vezes a dor vai ser usada como um canal para você ser curado. A fisioterapia é isso, você tem que fazer a aula. Ah, mas você vai ter que esticar mais. Não, está muito difícil. Tem que sentir dor, tem. Você tem que esforçar uma área específica. Seja no braço, na perna, em qualquer área do corpo. Musculação. Uma pessoa que vai fazer musculação, ela quer... Ah, não, eu quero ficar grandão. Igual o Farney, assim, forte igual o Farney. É Farney. Falei pra ele que ele já estava bombado. Igual o ginásio. O ginásio também tá com o braço parecendo uma tora. O Jackson. O Everton também. Fica todo mundo tirando foto. Que é os braços, tudo. Ah, que é isso, hein? Quando você começa a fazer musculação, o que acontece com o corpo seu? Você já sai musculoso. Não, você sai com dor. Você fica um tempão com dor. E aí, se você procurar aqueles que treinam, eles falam assim, olha, você tem que sentir dor. O seu músculo, ele tem que ser quebrado para depois ele formar de novo e ele crescer. E nós precisamos entender, atenção, que muitas vezes Deus usa a dor para a gente crescer. Quem entendeu, diga amém. A gente podia falar sobre atletismo, né? De pessoas que se esforçam, né? A questão da dor e tal, do treinamento e tudo. Então fala comigo assim, a dor é parte do processo de cura e crescimento. Presta atenção, a dor é parte do processo de cura e também de crescimento na nossa vida. O que a gente faz? A gente quer fugir do confronto da dor, das dificuldades que às vezes vêm sobre as nossas vidas. Jesus falou assim, no mundo passais por aflições. O que é aflição? Dor. No mundo vocês vão ter dor, dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vai vencer? Diga amém, igreja. Você fala para o seu irmão, você vai vencer, irmão. Amém, igreja? Nós precisamos transformar o nosso destino entendendo o que a dor nos proporciona. Quando eu falo dor, eu falo tribulações, dificuldades, decepções, provações, angústias, traições. Isso é dor, né? Tudo isso pode trazer sobre a sua vida uma angústia, uma aflição, dor. Mas se eu entender que a dor, quando a dor é trabalhada por Deus na minha vida, você vai ser curado e você vai crescer. Diga glória a Deus. Presta atenção, a dor serve para um importante propósito de vida. Ela vai clarear a realidade e tornar como se fosse um catalisador de mudança. Uma ferramenta de mudança para você. Muitos de nós, quando acontece uma situação, a gente já faz o quê? Não quero. Quero abandonar. Às vezes acontece uma crise dentro de uma empresa, do seu trabalho, e ele fala assim, nem isso é comigo, eu quero abandonar, eu quero largar a mão de tudo. Por quê? Porque a dor você tem que confrontar. E aí você cresce. Você vê que muitas pessoas vêm para a casa de Deus, que é Deus na sua vida, mas quando existe um problema de dificuldade de relacionamento, alguma coisa que não concorda, alguma coisa que traz uma aflição, uma dor, ele fala assim, não, eu vou sair, mais fácil. Por quê? É mais fácil, não tem confronto. Eu saio, eu não vou crescer. É quando eu fico que eu cresço. Quem entendeu, diga amém. Então fala para o seu irmão assim, olha para ele e fala assim, a dor tem benefícios. E mesmo tem.
Vou falar aqui rapidamente aqui os benefícios da dor para o seu crescimento. Diga amém, queridos. Amém? Uma dor tem benefícios que vão transformar a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Primeiro, a dor nos motiva a buscar a Deus. Diga glória a Deus. Primeira coisa, a dor ela vai criar uma oportunidade para você descobrir quem é Deus na sua vida e o plano de Deus para a sua vida. Quando Jó falou assim, antes eu conhecia a Deus de ouvir, mas agora eu posso ver. Ele entendeu muito mais o projeto, o plano de Deus para a vida dele. Depois do quê? Da dor, da angústia, da dificuldade, do problema. Então, a dor pode usar você para motivar você a buscar mais a Deus. Diga amém, em nome de Jesus. Amém? Olha só o texto lá em Gênesis 32, 26. Fala o seguinte. Então o anjo disse, deixa-me ir, pois já desponta o dia. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Jacó estava brigando e lutando com o anjo, eu preciso da bênção. Jacó já tinha muita coisa. Mas para ele crescer, ele tinha que confrontar algumas coisas dentro dele. As dores, as aflições. Quem está me entendendo? E ele falou assim, eu preciso ser abençoado. O que é bênção? Bênção é uma autorização para você ser um sucesso. Isso é bênção. Fala comigo, bênção. Autorização para que eu possa ser bem-sucedido. Então isso é bênção. Então vai nos motivar a buscar Deus. Segundo, a dor esclarece os nossos motivos. Fala comigo, a dor esclarece os meus motivos. O que é isso? A dor vai expor a intenção que está no coração. Entenda quando eu estou falando na dor, uma situação de adversidade que acontece às vezes na sua vida. Amém? Uma aflição, uma situação difícil, né, um problema, é perder o emprego, por exemplo, é uma dificuldade que está acontecendo dentro da família, dentro do casamento, uma situação difícil. Então presta atenção, a dor vai expor os motivos. Às vezes nós estamos com as intenções distorcidas e erradas. A dor, então, nos confronta. A dor tira a máscara. Fala comigo, a dor tira a máscara. Quantos abandonam a missão, ou seja, o trabalho, a família, o ministério, a igreja, por causa da dor ou por causa da perda? Muita gente. Muitas pessoas que abandonam por causa da decepção. Ah, tive uma decepção. Aí eu abandono o trabalho, eu abandono a igreja, eu abandono o ministério, eu abandono a liderança, porque eu tive uma adversidade. Deus nunca deixa uma dor, uma situação na sua vida para te derrubar, mas para te crescer, para te curar, para expor a intenção no seu coração. Qual a intenção do seu coração, né? Olha só que interessante, lá em João 6, versículo 66. João 6, 66. Olha só o que diz. João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Falando de quem? Seguir quem? Jesus. Peraí, como é que tem condições de pessoa que está seguindo Jesus abandonar Jesus, irmão? Teve isso. Aqui fala lá, muitos deixaram de seguir. E Jesus perguntou aos 12 dele, particular, falou, vocês também não querem ir? Vocês estão com meio dúvida? Vocês não querem ir? Por quê? Porque Jesus veio ensinando, Jesus veio trazendo uma orientação e aquilo ali bateu de frente, confrontou a intenção no coração de cada um deles ali. E eles acharam melhor que, não vou seguir não, vou viver minha vida do meu jeito. O que ele está pedindo não é para mim.
Então resolveram abandonar. Eles abandonaram a missão, o seguir Jesus para fazer a sua vontade, o seu jeito, a sua maneira de viver. E Jesus confronta ainda os seus discípulos e fala assim, ó, vocês não querem ir também? Por quê? Porque Jesus quer pessoas com ele. O evangelho quer que esteja envolvido. A igreja precisa de pessoas que têm um coração motivado com a intenção certa. Diga amém, igreja. E quem tiver no reino de Deus, por causa de posição, chega uma hora que vai embora. Quem tiver no reino de Deus, por causa de prosperidade, uma hora ele vai embora. Vai. Quem tiver para agradar o líder, o pastor, alguém, uma hora ele vai embora, porque ele vai errar, o fulano vai errar. E é mais fácil ir embora de tudo. É mais fácil num casamento que teve uma traição, ah não, eu vou embora, não aguento mais, do que perdoar. Perdoar exige transformação. Fala comigo, perdoar exige transformação. Perdoar Deus tem que mexer lá dentro de mim. Seja no que for, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja dentro da igreja. Eu já estive em vários ministérios, né, na Sara Nossa Terra, algumas cidades. Sempre andei e passando algum tempo, porque sempre fui na área de louvor, ministério de louvor, e a gente vê quantas pessoas entram, querem dar o seu coração, mas as suas motivações são erradas, com o tempo eles saem. Abandonam. A gente olha aqui, como é que esse cidadão conseguiu, né, que estava aqui, estava seguindo Jesus e foram embora. E hoje acontece a mesma coisa. Pessoas vão embora. E eles se tornaram os críticos da igreja. E quem vai embora são os maiores críticos da igreja. Eles não liberam a igreja, eles ficam assistindo o que está acontecendo lá dentro da igreja. Na sexta-feira eles falam, sextou. E faz aquele negocinho que fica com a cervejinha assim, fazendo assim ainda. Fala, mas parabéns, Zé. Né? É verdade? Infelizmente. Os críticos, os algozes da igreja, que estiveram dentro da casa de Deus, abandonaram. E Deus não quer que ninguém se afaste da sua casa. Amém ou não, queridos? Pelo contrário, Ele tem coração aberto para isso. Por isso que nós precisamos ser uma igreja inclusiva, que traz, que restaura relacionamentos, que conversa e fala, não, eu preciso, o que está acontecendo? Vamos, porque exige de nós perdão, exige transformação, exige crescimento. Uma igreja, para ser grande, ela precisa de crescer interiormente primeiro. A igreja não cresce por acaso, ela não chega a 1000 pessoas se ela não cresce por dentro, se a liderança não cresce dentro de si. Ela não cresce. Em número, se não cresce no coração. Quem está me entendendo? Diga amém, queridos. Então, você vai sempre ver pessoas que estão abandonando um casamento, abandonando o trabalho, deixando o ministério. E aí depois que deixa, aquilo ali vira, né, o foco da sua crítica. Aquilo ali vira o foco da sua raiva. É como diz o livro, né, da Bispa Ana, né, é a batalha errada. Batalha errada. O rei ficava perseguindo Davi, rei Saul, não é isso? Ele deixou de reinar para ficar perseguindo Davi. Não, ele achava que Davi que era o problema. Não era, o problema era ele mesmo. Quem me entende, diga amém aí. Fala assim, o meu coração é de Deus. Bem forte, o meu coração é de Deus. E Ele é meu sucesso.
Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vou dar só mais um, porque não vai dar tempo. Terceiro aqui, a dor. Então, o primeiro eu falei o que, gente? Quem está ligado? A dor o quê? Nos motiva a buscar a Deus. Quem que está motivado a buscar a Deus aí? Amém. Segundo, a dor esclarece os nossos motivos ou as nossas intenções, lá no coraçãozinho. Né? Jesus certa vez perguntou para os discípulos aí, quem que estão dizendo que eu sou? Aí eu falei, um Elias, você é João Batista, você parece que tem um espírito de Eliseu, papapá. Ah, tá, é isso que estão falando? A conversa era assim, né? Cada um tinha uma versão, viu? É igual na internet, cada um tem uma versão diferente. Aí ele pergunta para os discípulos, não, peraí, agora vocês estão andando comigo. Quem eu sou? Você quer conhecer alguém? Ande com ele. Não fica de longe sem saber, né? E aí Pedro fala assim, tu és o Cristo, ungido, o Filho de Deus. Você entende isso? Andar no reino de Deus, de verdade, nos traz revelação. Terceiro, para encerrar, a dor nos modela. A dor transforma a gente como o vaso. Lembra do vaso que é trabalhado por dentro e por fora? O oleiro que vai trabalhando. Aí em Jeremias fala do vaso, olha, fala para o profeta, desce lá e vê como é que é assim que eu vou fazer com Israel. Aí ele foi ver que ele trabalhava por dentro e se desfazia, ele voltava a trabalhar. É assim, a dor, ela nos modela, ela vai trabalhando dentro de nós. Aquela diversidade é para você aproximar de Deus, é para você ser melhor, é para você ter a sua melhor versão nessa terra. Fala para o seu irmão assim, então, fala para ele assim, a dor e as diversidades vão fazer de você sua melhor versão. Amém? Agora, quando a gente está enfraquecido, enfermo, alguma situação assim, né? A gente não fica humilde? A maioria, né, irmão? Com exceção de alguns que, né? Que não ficam humilde. Mas a maioria fica humilde, mais modesto, e fala, é mesmo, né? Não adianta ter o dinheiro, não adianta, porque a fragilidade nos torna pensar, falar assim, poxa vida, por que eu estava sendo assim? Por que eu estava comportando assim? Ou seja, ela modela a gente, trabalha na gente. Quem me entende, diga amém, queridos. Então fala comigo, a dor e as adversidades nos tornam humildes e modestos. Amém? Então, quando estiver passando por dor, quando estiver passando por aflição, por dificuldade, por pressão, entenda e perceba que Deus está trabalhando dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua alma, em nome de Jesus. Diga glória a Deus aí. Aplauda bem forte o Senhor. E para encerrar, o último versículo, na semana que vem eu continuo, né, para encerrar. O último versículo, 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Quem achou? Amém? Mas ele me disse, Deus me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, nas minhas dores, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor a Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Entende isso? Deus usa a dor. Esse contexto aqui, quando fala do espinho da carne, né, de Paulo.
Ele fala que como se tivesse um espírito maligno, de alguma forma atormentando, se era... Hoje os teólogos falam que é uma enfermidade, é uma situação que ele estava passando. Literalmente, talvez uma dor. E ele pediu, Deus, me tira isso. Senhor, como é que eu continuo fazendo a obra com essa dor? Aí a resposta vem do céu. A minha graça vai ser só manifesta quando você estiver debaixo de dor. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fragilidade. Aí o apóstolo Paulo entende e fala assim, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Entende? Nossa, parece que eu não estou aguentando. Parece que eu vou entregar tudo, mas você está continuando. É porque você está se tornando forte naquele momento. Deus está com você, fortalecendo, modelando você, trabalhando nas suas intenções, levando você à missão certa. Ao propósito de Deus. Se aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé, meu querido, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te rendemos louvor nessa noite. Nós queremos colocar agora a nossa vida, Pai, no teu altar.